A crise se prolonga, cada dia a situação fica mais grave. O prolongamento da crise interessa, claro, ao governo, empurrando para até 2016, independente dos seus terríveis efeitos econômicos, basta ver o que nós estamos acompanhando em relação à questão da inflação, à questão do desemprego, né? Mas empurrar a crise a 2016 para tentar preservar o projeto criminoso no poder. Essa que é a grande questão. O resto, se o país vai muito mal, o governo não está nem aí. E interessa também, claro, aqueles envolvidos na Operação Lava Jato, especialmente o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que é sabido as acusações que pesam sobre ele, e também sobre Renan Calheiros, presidente do Senado. Por sinal, vale lembrar, as acusações sobre Renan Calheiros desapareceram. Nós não sabemos detalhadamente quais são, tal, porque acabaram subindo no noticiário, estranhamente. E aí deve-se perguntar ao senhor Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República, a razão desse fato. Por outro lado, o Lula percorre o Brasil, né? Agora, ontem, por exemplo, estava lá em Teresina, né? Fazendo todo um barulho, dizendo que ele dorme, ele tem a consciência absolutamente tranquila. Hoje estará em Salvador, vai fazer um ato em defesa do PT e da democracia. Curioso que democracia e PT não rimam, é uma contradição em termos. Mas esse processo de articulação, Eduardo Cunha, por exemplo, articula no interior da Câmara para garantir a presidência e seu mandato. Se não der, ao menos o seu mandato. Então, há inúmeras articulações. Conseguiram aprovar um relatório da CPI da Petrobras, Luiz Sérgio, o relator, que é um verdadeiro absurdo, se nós lermos o relatório aprovado, que diz que o problema do Brasil é a lei da delação premiada. É inacreditável, mas isso está escrito lá. Ele faz críticas severas, o Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, à lei da delação premiada. Nesse processo todo, em que a gente vê essa agonia, esse prolongamento, vale dizer, já foi dito nesse espaço, que assim, empurrar para 2006 era uma estratégia do governo, isso eu disse há mais de um mês, aqui nesse mesmo espaço, e por outro lado, nós não tivemos na história republicana brasileira em nenhum momento uma crise tão longa como a que estamos vivendo e nem tão ampla, porque ela envolve os vários poderes, tal. Não só o poder executivo, envolve o legislativo e também tem seu pé no judiciário, como é sabido, e também já discuti nesse espaço. Portanto, numa situação como essa, de prolongamento da crise, do agravamento, a possibilidade lá no futuro, a curto prazo, de crise social, e se nós chegarmos aí, além da crise econômica, além da crise política, além da crise ética, uma crise que vá para o campo social e aí fica incontrolável, a situação vai ficando, portanto, vai se agravando, e a pergunta é, num processo histórico que nós estamos vivendo, aonde está a oposição? Eu já fiz essa pergunta diversas vezes aqui e não obtive resposta. Qual é a questão que se coloca? Enquanto Lula percorre, por exemplo, o Brasil e defende o seu peixe, né? Defende o governo, diz que ele tem reputação ilibada, ele fala qualquer negócio. A pergunta é, aonde está Aécio Neves, que teve em outubro 51 milhões de votos? Quer dizer, o governo se movimenta, ataca o Congresso Nacional, tenta construir uma maioria que não tem mais na Câmara, faz todas as suas ações, tenta atrair o PMDB, Lula viaja, fala, Dilma fala, todos falam, e a oposição silencia, especialmente aquele que teve, volto a dizer, 51 milhões de votos em outubro, que teria de ter uma participação ativa nesse momento. Acho que a grande questão que se coloca é não só onde está a oposição, mas principalmente aonde está Aécio Neves nesse momento histórico mais grave da história republicana brasileira.